Oi, pessoal do Sistema Bestseller, Laísa Soares aqui. Para quem não me conhece, eu sou cofundadora do Sistema Bestseller. E em dezembro do ano passado eu fiz uns 2 videozinhos mais espontâneos, assim, enquanto eu estava na rua. O pessoal gostou, aparentemente. Então hoje eu decidi fazer um outro, vamos ver. Se vocês gostarem, deixa um comentário, deixa um like aí embaixo, que eu vou saber se eu continuo ou não fazendo esse tipo de vídeo. Hoje eu pensei em falar para vocês sobre a importância de não querer se aprofundar demais, de evitar o excesso de informação que a gente está exposto hoje, especialmente quando a gente está falando de informação sobre um único tema. Por exemplo, quando eu estava escrevendo o livro Era Kindle, a tentação de colocar, sei lá, inúmeros detalhes sobre cada passo, sobre cada fase do processo. Se você soubesse a quantidade de coisas que eu poderia falar para mostrar para o leitor as vantagens e desvantagens de trabalhar como editora ou não, ou mesmo aprofundar em cada uma das estratégias de marketing que você pode usar para promover um livro, para ganhar autoridade a partir desse livro. Então, existe um oceano de detalhes ou de a profundidade que eu poderia chegar sobre cada uma das coisas que estão no livro é muito grande. Então é um processo difícil escolher o que fica fora. Mas eu escolhi. E por que eu escolhi? Porque eu tenho dois problemas quando eu tento me aprofundar em alguma coisa demais, quando eu vou além do que eu precisava. Primeiro, no caso do livro, no caso do Era Kindle, o primeiro é que, eu nunca ia acabar o livro. Então, se eu fosse tentar esgotar toda a profundidade do assunto, esse livro nunca ia acabar, ele ia ser uma tarefa infinita, para sempre, sem previsão nenhuma. Enquanto estivessem surgindo novidades, afinal de contas, é um mercado que é inovador, está na internet, sempre tem uma novidade ou uma nova estratégia para ser testada, então não ia acabar nunca. O segundo ponto, que o meu leitor, a pessoa que teve acesso, que teve contato com aquele livro, não ia atingir, ou eu não ia alcançar o meu objetivo com aquele livro. Que, nesse caso do Era Kindle, era educar a pessoa sobre a oportunidade, sobre a existência de uma maneira mais simples, mais fácil, mais independente, com maior retorno, que contribui para a sua carreira, do que ele está acostumado a saber. Então, eu ia encher ele tanto de informação, me aprofundar tanto, que muito provavelmente esse leitor ia se perder naquele oceano de informação. E uma coisa, as pessoas de sucesso, um dos grandes talentos delas é conseguir fazer o máximo com uma profundidade menor. Exemplo, certamente os cientistas, engenheiros da Stanford, das melhores universidades do mundo, sabiam muito mais de engenharia de software do que o Jobs. No entanto, justamente porque o Jobs sabia menos, ou provavelmente também porque ele sabia muito menos, ele foi a pessoa que chegou lá e fez. Então, a grande sacada dele, ele não estava interessado em descobrir em todos os seus mínimos detalhes o funcionamento de cada um dos chips, das conexões, ou sei lá o que compõe toda a engenharia de software dos computadores da Apple. Então, com o pouco que ele sabia, ele correu atrás, agiu e teve os resultados. Então, um grande talento de não precisar se aprofundar num assunto para gerar resultados com aquilo. E quando a gente está falando de livro, quando a gente está falando de construir uma autoridade usando seus livros, de atrair uma audiência usando seus livros, de conquistar pessoas para a sua ideia, para enriquecer a vida dessas pessoas, é importante que você também não caia nessa armadilha. Que você faça muito mais com menos, com pouco conhecimento. Não caia na armadilha de tentar, olha, quando eu me aprofundar nesse assunto, eu acho que aí sim eu vou ser capaz de escrever um livro. Ou então, quando eu aprofundar mais sobre o assunto, eu vou ser capaz de agregar valor para o meu leitor. Ou eu vou ser capaz de atrair as pessoas que eu quero. Você não precisa disso. Até porque quando a gente está falando de livros digitais, é uma coisa que eu não falei uma, não falei duas. Você deve encontrar isso em alguns dos vários posts do Sistema Bestseller. As pessoas estão procurando uma solução muito pontual. Como eu falei, a gente está vivendo numa época de overdose, de excesso de informação. Então, até por isso, nos livros digitais as pessoas estão procurando por algo pontual. Elas estão procurando por alguém que seja capaz de, com pouca profundidade, dar a solução que ela está buscando. Então, eu espero
que assim como Jobs e inúmeros exemplos, que assim como eu tentei fazer o exercício de não me aprofundar demais, ou como eu recomendo para todos os clientes que entram em contato comigo, que o feito é melhor que o perfeito, não é só porque o feito é melhor que o perfeito, vai lá e faz uma coisa medíocre. Não é esse o ponto. O ponto é que feito é melhor que perfeito porque o seu leitor precisa muito mais que você incentive a ação dele, ou que você faça muito mais, ou traga muito mais resultados com muito menos informação, para que ele também tenha muito mais resultado com muito menos informação. E, de fato, você consiga atingir o seu objetivo na hora de ajudar as pessoas, e as pessoas que estão sendo ajudadas realmente também tenham o benefício que você queria dar para elas. Bom, eu acho que é isso. Então, fica aí minha recomendação. Faça muito mais com muito menos. E é isso, bota para fazer.